A paz do Senhor para vocês, queridos e amados irmãos. Estamos aqui. Opa. Muito bem, vamos esperar aí, meus amados, queridos irmãos, entrar. Hoje inicia-se nosso novo horário. Glória a Deus. Nosso novo horário para nós falarmos daqueles que têm um chamado de Deus. Só vou aqui colocar... só um minutinho, meus amados. Estou só esperando aí mais algum dos irmãos entrarem, que hoje Deus vai mais uma vez trabalhar forte no seu coração. Você que tem um chamado de Deus, você que tem aí uma missão para cumprir, então vai chamando os demais, vai chamando, porque hoje, diferentemente de todas as vezes em que tenho ministrado, 58, 59 minutos, eu vou encurtar, ainda que seja necessário 2 ou 3 programas para dar sequência. Eu quero que você não fique tanto tempo parado aí em 1 hora ouvindo, mas ouça o tanto e o suficiente para o seu coração ficar incendiado. Está mesmo, seu coração é fortalecido, bem ativo, com toda a ação que Deus te chamou a manifestar para servi-lo, para dar glórias a Ele. Então hoje nós vamos falar sobre alguém que foi escolhido segundo o coração de Deus, mas foi alguém falho, alguém que pecou, alguém que teve os seus erros, mas teve qualidades, e nós precisamos descobrir os princípios que ele viveu e demonstrou, em que agradou tanto o coração de Deus, para Deus dizer que é um homem segundo o meu coração, ao ponto da descendência de Davi nascer Jesus Cristo, o Rei eterno. Então imagine isso tudo. É algo que hoje o seu coração precisa estar preparado. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Vamos trazer aqui para vocês aquilo que a Bíblia nos mostra da realidade, como era o coração de Davi. Então não vai dar para mim falar tudo hoje. Vou falar um pouquinho hoje, um pouquinho na próxima semana, numa sequência para que você aí acompanhe direitinho e dê glórias a Deus. Então, antes de nós prosseguirmos aqui, eu quero lembrar-lhes de um hino antigo, já gravado há anos atrás, mas bem atual para aquilo que nós vamos ministrar. É bem atual. É atual para a minha vida, para a sua, para todos aqueles que querem seguir o mesmo caminho que seguiu Davi, ao ponto de ainda hoje ser uma referência em todo Israel e tudo quanto se menciona da Bíblia, tá? Então eu quero lembrar-lhes com esse cântico. Olha só que cântico tão lindo e maravilhoso, que é só para um momentinho, até que mais alguns irmãos se vai chamando aí e possa participar também. Olha que hino. Veja se você se lembra. Alda Célia. Quanto que nós erramos. Deixa Deus falar no seu coração aí.
Davi passou por isso tudo. Deixa Deus falar contigo hoje, hein? Deixa seu coração preparado aí. Exame introspectivo, retrospectivo. Glória a Deus. Pode ir chamando os irmãos. Bem-vindo a todos que já chegaram. Hoje eu vou falar aí de algo que vai nos mostrar princípios que nos levará a triunfar em Cristo Jesus e ir até o fim. Meus amados, existem tempos e estações na nossa vida para cumprirmos os propósitos de Deus. Tempos e estações. Toda a nossa vida, ela tem isso, ela tem períodos. E esses períodos nós temos que saber como lidar com eles para podermos cumprir com tudo quanto Deus nos chamou a fazer. Então, o chamado, ele é ativado quando Deus nos mostra uma visão. Se lembrarmos o chamado de Abraão, foi quando Deus lhe chamou para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para o lugar que Deus lhe mostraria. Em um andar de fé, Deus já estava dizendo para Abraão: olha, essa é a visão que eu tenho para você. Você vai ser peregrino, você vai andar no caminho que eu te mostrar. Mas se for Moisés, nós vemos que foi ativado o chamado dele no momento em que, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, uma sarça ardia em chama e não se consumia. E isso lhe chamou a atenção e Deus começou a falar com ele e dizer a missão que tinha para ele cumprir, lhe dando uma visão, aquilo que Deus queria que ele fizesse e Deus seria com ele. Se nós olharmos para Eliseu, nós vamos encontrar também na vida de Eliseu o momento dele ter sido chamado por Elias, quando Deus assim o ordenou, lançando a capa sobre ele. E no momento em que Eliseu viu aquela ação de Elias sobre ele, entendeu a visão. Deus o estava chamando para ser profeta no lugar de Elias. Quando nós vemos o momento da visão ser ativada, o chamado ser ativado na vida de Neemias, foi quando ele se interessou em saber a situação, como estavam os seus irmãos lá em Jerusalém, os que restaram cativos, como que é o estado em que eles se encontravam. Então isso tudo ativou o chamado dele, lhes dando Deus uma visão do que seria necessário fazer e o chamou para executar essa missão. Então, em cada um desses, nós vemos uma peculiaridade, nós vemos algo em que Deus chamou de uma forma muito específica, como chama você, chama a mim. A forma como Deus me chamou possivelmente foi diferente da forma em que Deus chamou você, chamou tantos outros que cumpriram fielmente o seu chamado no campo missionário, fizeram o que Deus chamou-lhes a fazer. Mas isso tudo porque houve um momento, um momento em que Deus começa a mostrar o seu propósito para cada um de nós. E aí então inicia-se o quê? Um processo. E é esse processo que às vezes estamos em um monte, e outras vezes estamos em um vale. Quando estamos no vale, avistamos o monte lá em cima. Quando estamos no monte, conseguimos enxergar melhor, a uma distância maior e assim vai. Mas nós caminhamos no que Deus fez e nos chamou a caminhar. Assim também, infelizmente, muitos não entendem e não esperam
os tempos e as estações próprias, que fazem parte do propósito de Deus. É um processo de amadurecimento para o cumprimento da visão. É aquela tal, né? Sobe, desce, sobe, desce. É um processo. E todos nós devemos entender que dentro desse processo, a visão ela vai se cumprir, que é um chamado que Deus tem para nós ao lugar além de onde já nos encontramos. Então, temos que estar preparados para isso. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre não se precipitar. O chamado, quem faz é Deus, e desde o momento que Ele chama, Ele nos dá uma visão e temos que seguir fielmente a visão que Deus dá. E nós percebemos que quando Abraão se precipitou, dando ouvido à sua esposa, ele teve relação com Agar e gerou Ismael. Até hoje, um problema em que não houve solução. Então, houve ali uma precipitação. No tempo certo, nasceu Isaque, a promessa que Deus lhe tinha feito e teria que ser através de Sara. Também nós vemos que Moisés, quando ele se precipitou, ele teve que fugir para o deserto. Ele achou que era chegada a hora de libertar o seu povo da escravidão do Egito e da forma em que agiu matando um egípcio para defender um dos seus irmãos, ou um hebreu. O que aconteceu? Descoberto, ele teve que fugir para o deserto e passar longos 40 anos esperando Deus reativar o seu chamado e conduzi-lo da forma correta ao chamado de Deus. Saul se precipitou e deu ouvido a quem? Ao povo. Quando era para ele esperar a chegada de Samuel, ele não esperou. O povo falava e ele então não se conteve, se precipitou, ofereceu o holocausto sem ter permissão para isso e, como consequência, ele perdeu o reinado. Deus o rejeitou para que não fosse mais rei. Então, a precipitação, quando não sabemos os tempos de Deus para a nossa vida e também as estações às quais temos que passar, é perigoso, né? Então, saiba sempre aguardar no Senhor e nós vamos aprender com Davi princípios que nos levarão a triunfar até o fim. Não significa que não vamos falhar, não significa que em algum momento cometemos algo que até chegue a entristecer o coração do Pai, como aquele hino que eu pus aí da Alda Célia, né? Eu me arrependo, mas Davi tinha um coração que agradava o coração de Deus. Ele reconhecia quando errava, reconhecia quando pecava, reconhecia quando falhava. Ele desejava verdadeiramente agradar o coração de Deus. É isso o mais importante. Quando desejamos, nós não queremos nos justificar. Só Jesus é que pode nos justificar. Quando nós próprios, em nossos erros, nós queremos nos justificar, aí caímos em condenação. Então, somos chamados para ser aprovados em meio às provas e não reprovados, ok? Todos aqueles que entenderam o cumprimento da visão vai passar por períodos necessários para o desenvolvimento do caráter. E quantos desses aí, na sua precipitação, fracassaram? Nas provas, eles foram o quê? Desaprovados. Mostraram desvios na conduta. Mas a misericórdia de Deus é grande quando há um verdadeiro arrependimento, quando há um reconhecimento dos erros, para poder, então, desejar os acertos. Então, vejamos aí princípios de um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo ele pecado e cometido grandes falhas em sua conduta, que é o que aconteceu com Davi. Vejamos, então, né, sobre o rei Davi. Está em 1 Samuel, no capítulo 16, versículos 6 e 7. Começando por aí, as Escrituras, a palavra de Deus. Ainda tem tempo, se você quiser convidar alguém, né, compartilhando para chamar.
Hoje não vou estender tanto tempo como tenho feito nas lives anterior, porque eu quero resumir e deixar a sequência para a próxima semana, a fim de que vocês permaneçam firmes, com o coração aberto e ouvidos atentos para a glória de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, assim nos diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Que triste, hein? Quando Deus olha para alguém, como é conhecedor o Senhor do coração, e diz, o tenho rejeitado. Muito triste. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para nós entendermos um pouquinho de que forma que Deus, o Eterno, ele sabe tudo, ele conhece passado, presente e futuro, ele sabe tudo. Leamos em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 26 a 29, como era o coração de Eliabe. Por que Samuel se enganou quando olhou para Eliabe? Por causa da aparência. Embora Samuel, sendo vidente, profeta, um homem que Deus falava com ele tinha intimidade com o Senhor, no entanto, nesse momento de escolher ou de ir ungir quem Deus havia escolhido para suceder a Saul, Samuel se enganou. Assim nós, pastores, às vezes, no momento de consagrarmos alguém, de escolhermos alguém para uma função determinada na igreja, às vezes nos precipitamos ou olhamos para a aparência do que está sendo feito para chamar a atenção e se não orarmos para tomar o devido cuidado, erramos, né? Eu já errei algumas vezes. Graças a Deus, a maioria das vezes acertei, a maioria das vezes. Mas algumas vezes eu errei. Confesso para vocês, me arrependi. Teve vezes em que depois eu falei, Senhor, eu retiro aquilo que por meu intermédio foi transmitido para que eu não tenha culpa nesses delitos que tal pessoa esteja cometendo. Já tive situações assim, que não vou comentar com vocês aqui, mas alguns conhecem situações semelhantes e viram que a consequência foi forte. Porque Deus honra quando nós fazemos o que Ele determina, quando nós impomos as mãos e ungimos alguém. Mas também Deus honra quando eu falo, eu não quero a culpabilidade na sequência de atos em que o Senhor mesmo desaprova em sua palavra e eu não quero cumplicidade nisso. E também fazemos uma oração de quebra para que não haja continuidade naquilo que nós, com autoridade, outorgamos e liberamos ali uma unção. Assim, olha o que está escrito. E sucedeu que... 1 Samuel 17, 26 e 29. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, olha agora novamente a história de Eliabe, aquele a quem Samuel, quando olhou para ele, julgou que fosse quem haveria de ungir rei em lugar de Saul. No entanto, Deus, conhecedor de tudo, olha o que faz Eliabe, o irmão mais velho, o primogênito de Jessé, o irmão mais velho de Davi. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe
contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Agora imagine, né? Quem era Eliabe para dizer que conhecia a maldade do coração de Davi? Quem era ele para poder dizer que conhecia a presunção e a maldade do coração do seu irmão menor? Eliabe, ele estava presente quando Samuel ungiu a Davi como rei diante de todos os seus irmãos na casa do seu pai. Ele estava presente, mas o coração dele, um coração mau, perverso, ao ponto de se enfurecer, de irar-se contra Davi, já mostrava o porquê que Deus haveria de rejeitá-lo. Então, quando Deus falou assim, eu tenho rejeitado, não é esse que eu quero, e nem na sequência os seus outros irmãos, no total 7 que se apresentaram diante de Samuel, e nenhum deles escolhido pelo Senhor. Então, Deus conhece os corações, Deus sabe quem pode ou não ser aprovado. Nós fomos chamados para sermos aprovados. Então nós vamos ter que aprender princípios que evidenciaram a vida de Davi para cumprirmos, seguirmos e assim também termos a aprovação de Deus. Deus que nos chamou, que nos escolheu, Deus que nos deu um chamado maravilhoso. Ele tem prazer de que o nosso chamado cumpra-se fielmente até o fim. Então vejamos lá. Davi, por que diferente do sermão Eliabe? Olha só, ainda na sequência de onde lemos, então disse Davi, que fiz eu agora? Ou seja, o sermão Eliabe devia ter perseguido ele por muitas vezes, falado contra ele, julgado ele, jogado na cara, por muitas vezes. Por isso que Davi faz a pergunta, o que fiz eu agora? Ou seja, mais uma vez você está querendo me culpar, querendo me julgar, querendo me condenar. Então, longe de nós julgarmos, a não ser fatos evidenciados, e contra fatos não há argumento para ser analisado. Mas julgamento, quem somos nós para julgar o coração de alguém, o sentimento de alguém? E Eliabe era assim, ele julgava o seu próprio irmão, o irmão mais novo, a quem ele deveria dar mesmo o respeito e ensinar princípios, ele era assim. Por isso foi rejeitado pelo Senhor. Agora, conheçamos um pouquinho o coração de Davi, uma vez de que Deus o escolheu como homem segundo o seu coração. No Salmo 139, eu quero ler com vocês esse salmo tão bem conhecido, porque aqui nós já conhecemos o coração de Davi. Aqui nós já sabemos princípios que evidenciaram que Deus, como conhecedor, que vê além da aparência, conhecia também o coração de Davi. O Salmo 139. Senhor, é o Salmo de Davi. Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Olha, Davi dizendo que verdadeiramente sabia que Deus é onisciente, onipresente, além de ser onipotente. Davi sabia de tudo isso e expressou isso tudo no Salmo. Então ele confessou que não tinha como fugir da presença de Deus, do olhar prescrutador do Senhor. Então ele continua dizendo assim, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces.
Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Ao tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha o conhecimento de Davi, desse jovem em que bem conhecia que o seu Senhor, seu Deus, também o conhecia desde o ventre da sua mãe, conhecia o seu coração, conhecia seu interior, conhecia seus pensamentos, antes que ele próprio expressasse alguma palavra. E não tinha como ele fugir da sua presença, não tinha como fugir do seu olhar. Assim eu e você, quando tomamos esse conhecimento, o temor do Senhor invade o nosso ser e reconhecemos de que não são palavras capazes de convencer, somente Deus é que conhece o coração, então não haverá argumentos que podemos apresentar a Ele para nos justificar, a não ser a nossa confissão, a não ser nossa rendição para dizer, eu dependo de Ti até mesmo no cumprimento do meu chamado. Um homem segundo o coração de Deus. Aí Davi, no Salmo 139, ele se expressa de uma forma tão linda e maravilhosa. Ele está dizendo assim, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Quanta experiência no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Não eram muitas, mas ele tinha responsabilidade sobre ela, tocando harpa, salmodiando ao Senhor, adorando ao Senhor, tendo intimidade com o Espírito de Deus, o Senhor ali sondando o seu coração e tendo prazer nele. É por isso que quando Samuel adentra na casa de Jessé e todos os 7 irmãos de Davi se apresentam, Deus falou, não é nenhum desses. E a pergunta foi justamente essa, não tens mais um? Deus queria que fosse chamado aquele que foi rejeitado, aquele que foi deixado de fora, aquele que mesmo como filho, o menor dos filhos, foi considerado, não, esse não é possível ser ele. É possível sim, é possível ser você, é possível ser eu, para algo grande e maravilhoso que Deus ainda quer fazer. É possível esse mundo ainda ver coisas tão extraordinárias que Deus, no seu poder, na sua graça, fará através da sua vida, através da vida daqueles que verdadeiramente têm prazer de pedir, Deus, sonda meu coração, sonda meu interior, examina-me, Senhor, porque Tu me conheces, Tu me formaste, Tu sabes tudo que eu faço, até mesmo tudo que eu penso, tudo que eu desejo, está diante de Ti. Então, Senhor, Tu que me conheces é que podes me ajudar a caminhar na direção, no alvo, no propósito que o Senhor determinou para a minha vida. Então está aí ele dizendo ainda, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia.
Olha que conhecimento, que reconhecimento desse Deus tão lindo, tão tremendo e tão poderoso. É por isso que Deus, vendo tal revelação, tal discernimento, tal desejo que Davi tinha de viver para o Senhor, deleitando-se na sua presença, tendo prazer de viver para Ele, por Ele e para a glória dEle, então não tinha como Deus não dizer, é um homem segundo o meu coração. Ele tem prazer em mim, tem prazer na minha presença, tem prazer em me adorar, em me louvar, tem prazer em tudo aquilo que Ele faz para mim. Ele tem confiança, ele tem fé, ele tem esperança. Quando Deus escolhe alguém, ele não erra não. Ainda que às vezes seja escolhido para mostrar o seu grande poder, mostrar depois também a sua benignidade, a sua misericórdia. É Deus quem escolhe. Então aqui diz ainda Davi, e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Até isso Davi ousou dizer que conhecia os pensamentos de Deus. É bem provável que ele meditava de dia e de noite nas escrituras sagradas. Ele meditava na palavra, nas leis do Senhor, que já Moisés havia deixado para que eles, servos do Senhor, pudessem ler e meditar de dia e de noite para terem o seu caminho próspero. Eis aí princípios os quais nós não podemos deixar passar se nós queremos ver os nossos caminhos prósperos no Senhor, atingirmos a maturidade para alcançarmos os planos que Deus traçou para a nossa vida. Nós temos que seguir tais princípios. Ele diz, se eu os contasse, seria em maior número do que areia. É o reconhecimento, é a gratidão, é reconhecer quão grandes benefícios Deus tem nos feito, como que Ele nos ama, como que Ele nos protege, como que Ele nos guarda, como que Ele nos conduz. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem? E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Davi não estava aqui pedindo justiça ou querendo irar-se e fazer justiça própria contra os seus inimigos pessoais. Não é contra pessoas que se levantavam contra ele, mas eram pessoas que blasfemavam de Deus, pessoas que não confiavam no Senhor, pessoas que falavam mal do Senhor. É contra esses que Davi se indignava. É contra esses que Davi dizia, se é inimigo do meu Deus, é meu inimigo. Se é aqueles que rejeitam o meu Senhor, eu também os rejeito. Se não querem a amizade de Jesus, então também não querem a minha. Era dessa forma que ele se comportava. Da mesma forma, eu e você, embora devemos estar orando e intercedendo pelos perdidos, pelos ímpios, por aquelas pessoas as piores que possamos conhecer, ainda assim orando, pedindo, Deus tenha misericórdia, que Deus é que pode usar de misericórdia, manifestar sua graça, perdoar e salvar. Mas, no entanto, nós temos que pedir a justiça de Deus, não é a nossa. Não é nos indignar contra os malfeitores e nós próprios buscarmos a justiça, mas a justiça que vem do Senhor. E era essa a expressão de Davi. Davi falava justamente isso. Ele tinha ódio daqueles que tinham ódio de Deus. Ou seja, não tem como. Aquele que tem amor ao mundo constitui-se inimigo de Deus. Aqueles que têm prazer na roda dos escarnecedores, aqueles que têm prazer no conselho dos ímpios, aqueles que se assentam junto com aqueles que zombam, que escarnecem do Senhor, e tomar prazer nisso, torna-se inimigos de Deus.
Mas Davi, ele vivia exatamente fazendo isso. Era inimigo dos inimigos de Deus. Então, ele prezava, era a amizade do Senhor, era viver para o Senhor, é manifestar o amor ao Senhor. Por isso, volto a repetir, Deus disse sobre ele, homem segundo o meu coração. Deus via tudo isso na vida de Davi. Aí, por fim, ainda no Salmo 139, Davi diz assim, olha, a oração que eu e você devemos fazer diariamente. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. E conheces, meu Deus, o que está acontecendo aqui que eu não estou? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Imagina isso, irmão. Pedido para Deus sondar o próprio coração e conhecer os seus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu Deus, uma oração como essa é a oração que eu e você devemos fazer continuamente. É a oração pedindo mesmo, Deus, sonda o meu coração, sonda, e vê se há em mim algum caminho mau. Deus se agrada quando nós nos chegamos a Ele, quando nós nos aproximamos com um coração sincero, arrependido, dizendo, Deus, vê se eu cometi alguma falha, entristeci o teu coração, se de alguma forma algum pensamento mau invadiu a minha mente. Vê, Senhor, porque eu quero cumprir o meu chamado de forma eficaz, a dar exemplo aos fiéis, a ser aquele que tem prazer de seguir-te e que outros possam ter prazer de seguir-me também. É dessa forma que o apóstolo Paulo pôde dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele ousou falar isso por quê? Porque ele seguia fielmente ao Senhor, passando por provas e sendo aprovado. Assim também Davi, nesse momento, é o que ele pede. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Só Deus é que pode trazer o discernimento daquilo que está lá dentro, no mais profundo do nosso coração. A própria palavra nos diz que enganoso é o coração do homem, perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus. E para dar a cada um segundo as suas obras. Então Deus é que conhece o nosso coração. Deus é que pode verdadeiramente trazer para nós o discernimento a fim de que nós possamos, no exame introspectivo, pedir, meu Deus, eu não quero pecar contra ti, eu não quero entristecer o teu coração, então sonda o meu e vê se há alguma impureza, vê se existe algo em que o Senhor não se agrade, extirpa, tira dele, arranca, Senhor. Eu continuamente oro pedindo, Deus, se necessário for, me disciplina, mas usa de misericórdia, é natural, usa de misericórdia, mas me disciplina, me corrija. Eu prefiro ser corrigido do que continuar no erro, porque corrigido estaremos sempre exaltando e glorificando ao Senhor. Agora, permanecer no erro, aí está o perigo de sermos rejeitados pelo Senhor, como foi Eliabe e os demais filhos de Jessé, com exceção de Davi. Assim como foi também Saul, porque Deus mandou Samuel ungir Davi no lugar de Saul, porque já o havia rejeitado. Agora, em 1 Samuel 16, 11 e 13, na linguagem de hoje, Samuel faz a pergunta a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora. Triste, né? Ele está fora, tomando conta das ovelhas. Em outras palavras, não me preocupei em chamá-lo, porque para ungir alguém como rei,
para Samuel, você vir aqui e ungir alguém no lugar de Saul? Não pode ser. Olha novamente o julgamento pela aparência, ou na consideração da importância. Ele é o menor dos irmãos, ele está ocupado lá no campo, ele está fora. Mas, olha só, então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo. É Deus quem disse. É o Senhor quem escolhe. É o Senhor que faz o chamado. É o Senhor que capacita. É o Senhor que diz, vai e não olhes para trás. Então, Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. A partir dali, o Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. E o temor gerou no coração de Davi para sempre desejar a permanência do Espírito. Ao ponto, na próxima semana nós falaremos de Davi clamar perdão ao Senhor e pedir, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque daquele momento que ele recebeu, ele quis a preservação da presença do Espírito Santo na vida dele até o final. Então está escrito aqui, ficou com ele e Samuel voltou para Ramá. Aleluia. Então aí nós vemos o início, a ativação do chamado de Davi, quando naquele momento Deus lhe deu a visão para o cumprimento de uma missão. Assim também na sua vida, na minha, existe um momento específico em que Deus nos mostra uma visão para o cumprimento de uma missão. Mas isso é apenas o início de uma jornada. Esse é o cuidado que temos que ter, a exemplo de Davi, para que, se em algum momento houver uma falha, pecarmos contra o Senhor, haver um arrependimento genuíno, uma busca incessante da restauração, uma preocupação de que o Espírito Santo não se retire, mas que permaneça, porque Ele é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ativando o seu chamado. Hoje eu estou falando sobre Davi, mas é algo em que vai levar mais alguns dias ou algum tempo, e eu quero falar agora na próxima semana sobre o lugar da preparação. Teve o lugar do chamado, o lugar da chamada ativa, né? Foi ativado o seu chamado, mas agora nós vamos falar sobre o lugar da preparação, porque depois nós vamos falar sobre o lugar da oportunidade. E depois, na sequência, falarmos o lugar da espera, o tempo da espera. E, por fim, falar sobre o lugar da realização do chamado. Então, amado, ativando o seu chamado, Deus tem algo para ensinar-nos, a fim de que o chamado, a ativação, ela possa permanecer até o fim. Então, fica conosco, eu quero orar com você nesse momento, para aqui nos despedirmos e deixar para a próxima semana a sequência, o lugar da preparação. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos, por todos esses que nos prestigiaram, permanecendo, assistindo essa live, e por aqueles que assistirão esse vídeo na sequência, meu Pai. De suma importância, nós entendemos que somos chamados sim, mas infelizmente, alguns perdem o seu chamado na sua precipitação, nas suas escolhas, nas suas decisões e em algumas situações que no transcorrer do tempo, do viver, se descuidam e não permanecem com zelo, com diligência, com vigilância, na intimidade contigo e, por fim, foram chamados, mas não foram escolhidos.
Então, eu peço que a tua misericórdia cubra-nos, cubra cada um de nós e possamos aprender como Davi, como viver de forma que o nosso coração seja agradável a ti. É minha oração para com todos os meus irmãos que assim ouviram e ouvirão na sequência na próxima semana. Em nome de Jesus, os abençoo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de terminar mais cedo, acabou se estendendo ainda, mas numa próxima vamos ver se a gente ainda dá uma resumida. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.